Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ednei Reis e nessa breve apresentação eu vou falar sobre as eleições proporcionais 2020, em particular sobre a distribuição das cadeiras do Legislativo Municipal na cidade de Uberlândia. A gente vai recorrer a alguns artigos do Código Eleitoral de 1965 e algumas atualizações. Então, inicialmente, a gente vai precisar definir o quociente eleitoral, que é dado pela divisão entre o número de votos válidos da eleição pelo número de cadeiras em disputa. Em seguida, a gente define o quociente partidário. O quociente partidário é dado pelo número de votos do partido pelo quociente eleitoral. O quociente eleitoral a gente acabou de calcular e a gente utiliza ele para calcular o quociente do partido. Aqui em Uberlândia, a gente teve 27 cadeiras sendo disputadas por 874 candidatos, 486.550 eleitores aptos a votar, e a gente tem uma abstenção recorde de 25,92% dos eleitores, totalizando 360.437 eleitores presentes nas urnas. Esses eleitores presentes, 23.091 deles votaram nulo, 16.628 votaram em branco e 1.512 votaram em candidatos que tiveram candidaturas cassadas. Assim, a gente teve um total de 316.206 votos válidos e com esse número a gente calcula inicialmente o nosso quociente eleitoral. Então, o quociente eleitoral vai ficar em 11.711,333. Pelo artigo 106, a gente aplica o arredondamento nesse valor. Então, o número de votos necessários para o quociente eleitoral é 11.711. Então, essa é a quantidade de votos que um partido deve ter para fazer uma cadeira na Câmara Municipal. E a gente vai agora ver o que é o método do quociente, né? O método do quociente, que a gente está acabando de ver aí, é a definição das primeiras cadeiras do Legislativo Municipal. Então, se vocês observarem na tela, a gente tem uma tabela com todos os partidos que participaram das últimas eleições, a quantidade de candidatos de cada um, a quantidade de votos de cada um e na última coluna de cada um dos lados a gente tem o quociente de cada partido. Então observem que partidos que têm uma quantidade maior de candidatos geralmente têm uma quantidade maior de votos e uma possibilidade maior de fazer cadeiras. Então o PP, por exemplo, tem um quociente de 3,47, obtendo 3 cadeiras. Então nesse caso a gente descarta a parte decimal. O PROS teve um quociente de 1,81, também obteve uma cadeira. O PDT, com quociente de 1,64, também teve uma cadeira. Assim como Avante, PSD, PSDB, PSL, PL, PT, PSC e Patriota, todos esses partidos obtiveram uma cadeira cada um. Do Cidadania em diante, o quociente eleitoral é menor do que 1. Então, Cidadania tem um quociente de 0,99. Isso não dá a ele direito à cadeira nesse momento no Legislativo. E nesse caso, a gente vai ter uma distribuição total, por enquanto, de 13 cadeiras do Legislativo de um total de 27, faltando 14 cadeiras restantes para serem distribuídas. Essas cadeiras serão distribuídas num novo método, chamado Método das Médias, desenvolvido por um jurista belga, o Victor Dont, e esse método é utilizado para distribuir as cadeiras restantes do Legislativo. Então, a gente distribui as sobras dessa maneira. A gente vai calcular a média de cada partido com o número de votos do partido dividido pelo número de cadeiras obtidas pelo partido mais um. E, além disso, a gente define a cláusula de barreira, porque para um candidato do partido ter direito à cadeira no Legislativo, ele tem que ter, no mínimo, 10% da quantidade de votos definidas no quociente eleitoral, ou seja, 10% do quociente eleitoral. 10% do nosso quociente eleitoral dá um total de 1.171 votos. Então, se o candidato não tiver essa quantidade, ele não tem direito à cadeira no Legislativo. Nesse caso, o partido perde a cadeira. Então, a gente vai para a distribuição das cadeiras restantes para a primeira rodada. Então, nessa primeira rodada, observem que o partido PP, que já tinha 3 cadeiras, ele vai ter uma média de 40.669 dividido por 3 mais 1, totalizando 10.167. Ou seja, esse partido obteve mais uma cadeira. Assim como o PROS, PDT, PSD, PSDB, PSL
E na parte de baixo a gente tem o Cidadania, que de todos esses partidos obteve a maior média justamente porque ele não tinha cadeiras no método do quociente. Então, quer dizer que a média desse partido vai ser exatamente igual à quantidade de votos, assim como aconteceu com o Democracia Cristã, o Democratas, o Solidariedade e o Partido Rede. Então, todos esses partidos também obtiveram uma cadeira pelo método da média primeira rodada. Observem que o Avante, PTC e PMN poderiam ter mais uma cadeira, mas eles não têm nenhum candidato apto a assumir essa cadeira porque não atingiu a cláusula de barreira prevista. E aí a gente passa para a segunda rodada, né? Eu vou mostrar por que a gente passou para a segunda rodada antes de distribuir as cadeiras para os partidos que estavam naquela tabela. O PP, que obteve mais uma cadeira no método anterior, ele tem uma média agora de 8.133. Então, se vocês observarem a tabela anterior, o PP tinha 10.167 e com aquele novo valor, ele ainda fica acima de médias de outros partidos que estão nessa lista. Então, eu vou voltar na tabela final. E aqui o PP tem uma média de 8.133, o PL tem 7.757, o PV 8.052 e o MDB 8.004. Nesse caso, o PP obtém mais uma cadeira, por isso que a gente teve que calcular a média novamente para essa rodada. O PV mais uma e o MDB assume a última cadeira do Legislativo. Já o PL fica sem essa possibilidade de cadeira. Então, a última cadeira do Legislativo Municipal foi obtida pelo partido MDB.